1 João 1:7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Podem assentar, irmãos. A gloriosa promessa do Evangelho. Queridos irmãos, esse capítulo aqui é incrível, capítulo 1 desta carta, apenas 10 versículos, mas são 10 esplendorosos versículos, e eles nos trazem impressionantes lições. Deixa eu mostrar para vocês algumas coisas que eu, nos meus estudos sobre este capítulo, considero de fundamental importância para o entendimento dos capítulos seguintes. O capítulo 1 de 1 João, ele não está tratando sobre a vida cristã. João passa a falar no capítulo 2. Esse capítulo 1 aqui é uma lição incrível a respeito de Deus. Deus é luz. 3 palavrinhas só. Deus é luz. E João coloca todos, inclusive ele e os apóstolos, todos, na mesma condição de qualquer pecador. O versículo 7 é um ressonante versículo da salvação. Vamos dar uma examinada. Eu tenho mais mensagens sobre esta passagem, mas eu quero tratar só sobre este assunto aqui. O que João está falando aqui? Nós fomos confrontados, irmãos, nesse capítulo, sobre o que é a verdade. Os irmãos sabem que luz é verdade. Tá? Onde tem luz, não há engano. Tá? Você chega à noite aqui, está tudo escuro, você nem sabe onde pode sentar. A Bíblia, Deus é luz. Só verdade. Algumas lições que antecedem o assunto aqui, nós temos o seguinte: João quer dizer que o falar ou dizer que eu tenho comunhão com Deus, em nada afirma que é verdade. Tá? Muito importante isso aqui, porque eu já ouvi tanta gente falar sobre comunhão com Deus. E comunhão com Deus, irmãos, não é brincadeira, não é só o falar. Eu tenho comunhão com Deus. Né? Alguns até falam, eu não pedi a salvação, pedi a comunhão com Deus. Mas não tem isso na Bíblia. Comunhão na Bíblia é família. Tá? Aquela família tem uma comunhão entre família. Se o pastor disciplina o Davi, ele não perde a comunhão por causa da disciplina. A disciplina faz parte da comunhão. Então, a pessoa que está andando no pecado, sem disciplina, é porque ele não pertence à família. Deus aprova e disciplinar cada crente. Hebreus capítulo 12 trata disso com esmero. O alvo de Deus para cada crente é que ele ande em santidade de vida. Então a disciplina faz parte. Outro detalhe que temos ainda aqui é que eu só posso provar que eu tenho comunhão com Ele se eu ando na luz. Os irmãos estão percebendo aí? O versículo 6. Está vendo? Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É só andar na luz. Deus não está querendo ninguém perfeito. Ninguém é. O que Ele quer é que nós andemos na luz.
Se você anda na luz, você está andando com Deus. Luz é verdade, queridos. É andar em plena verdade bíblica. Tá? Não andando com Deus, você não tem comunhão com Ele, não tem jeito. Lembra que Jesus falou? Quem me segue não andará em trevas. Outro detalhe, em terceiro lugar, é que eu falo o que penso, o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso, o que eu faço, indicam que se ando na luz ou nas trevas. É pelo meu viver. Não é meramente falar, é viver. O que Deus requer é vida. Tem sinais de vida, se não tem, está morto. Em quarto lugar, a minha atitude de obediência à verdade prova que tenho comunhão com Deus. Está vendo aqui? Não é a arrogância de dizer eu sou salvo e pronto. É o andar com Deus na luz. Humildade. Total dependência dele. O crente revela que é crente quando manifesta humildade. E o verso 7, queridos irmãos, é um tipo de um facho de luz nas trevas. Pois nesse versículo está contido tudo que o pecador precisa para a sua felicidade aqui e na eternidade. Está vendo? Então esse versículo aqui está mostrando o pecador. Quer conhecer o Deus da Bíblia? Ao conhecer o Deus da Bíblia, você verá que ele abriu a porta para o pecador. Se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Deixa eu falar essa expressão aqui, uns com os outros. Na Bíblia é uma palavrinha só. E ela indica relacionamento. Pode ser eu com minha esposa só, é uns com os outros. Quando Herodes foi falar com Pilatos, ambos eram inimigos. Mas depois daquela conversa, passaram a ter o que a Bíblia fala aqui, alelos, ou comunhão, ou uns com os outros. Passou a ter aquele relacionamento. Não está tratando aqui no versículo da comunhão entre os irmãos aqui. Está falando da comunhão com Deus. É uns com os outros. Eu com Deus e Deus comigo. Não está tratando de ambiente cristão aqui. Está tratando sim de eu andar com Deus. A palavra alelos no grego significa isso. Que eu ando com Deus e Deus comigo. É isso que vemos no Salmo 73. Ele toma a minha mão e me conduz. É isso que o Salmo 32 nos ensina. Que ele nos guia. Então, queridos irmãos, agora vamos voltar para o versículo 7. Porque ele é de extrema importância para nós agora. Veja, nesse versículo, ele expõe nossa miséria e desespero e completa dependência da misericórdia. Porque ao conhecer quem é Deus, saber que Ele é luz, eu vou ver meus pecados. A pessoa que nunca conheceu seus próprios pecados, não pode andar com Deus. Porque ao abrir o cenário da glória, o que é que eu vou ver? O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. A Bíblia nunca vai encobrir nossos pecados. Nunca. O Evangelho nunca encobre. O Evangelho revela quem eu sou. É por isso que tem luz. Se você vai no médico e você tem um câncer, por exemplo, ele tem que descobrir isso. Senão ele vai passar o quê? Alguns comprimidinhos para você? Vai passar uma dor? Não. Tem que ter luz no assunto. Esclarecimento. Quando você vai estudar em qualquer escola, faculdade,
o que o professor dá? Ele abre o cenário da luz, o que é matemática. Quais são os outros assuntos que temos? Não é assim a palavra de Deus? Ela revela quem é o pecador. O que Deus tem para ele? Deus está mostrando os seus pecados. E só o sangue de Jesus que pode purificar. Um outro detalhe. Revela a grandeza da graça de um Deus que manifestou ao mundo sua salvação. O propósito da vinda de Cristo ao mundo foi salvar. Ele não veio melhorar a família, coisa nenhuma, irmãos. Ele não veio tirar drogados, ele veio salvar perdidos. O propósito da vinda do Filho de Deus ao mundo foi salvar. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pronto. Esse é o cenário bíblico do Evangelho. E esse Evangelho, irmãos, pega o orgulhoso e põe lá no pó. Arrasa com a vida. O Evangelho é ofensa. Se tirar a ofensa da cruz, nós não temos mais Evangelho. Tem que desmantelar tudo aquilo que os homens fazem em torno dele, para tentar se disfarçar. Em terceiro lugar, o versículo mostra que não há esperança para qualquer pessoa fora dessa verdade. Tentar andar com Deus sem a purificação dos seus pecados, não tem jeito. O próprio Velho Testamento inunda-nos desta verdade. Quem podia entrar num santuário? Qual era o sacerdote que podia oferecer sacrifícios? Sem passar primeiro pelo altar de holocausto? Não tinha jeito. Uma autolimpeza, uma purificação completa, com água e sangue, símbolos da palavra de Deus e da verdade do Salvador. É isso. Queridos irmãos, não falar disso, você está enganando. Irmãos, a mais bendita, entre aspas, mentiras que existem, é enganar alguém com uma falsa noção de bem-estar. Bendita a alma que pode repousar, em quarto lugar, nas doces promessas cristãs neste versículo. Bendita, porque qualquer pecador, não importa a quantia de pecado, se ele tem milhares de pecados, se ele tem apenas poucos pecados, um pouquinho de pecado é suficiente para levar alguém para o inferno. Uma chumbadinha de um pezinho minúsculo desce na água. Um pequeno pecado é um chumbinho que leva para o inferno. Não tem jeito. Não tem essa de que eu sou melhor do que os outros. O sangue purifica. Sem purificação, eu não posso andar com Deus. Em quinto lugar, a mais importante mensagem que o pecador precisa ouvir está aqui. Eu sei, queridos irmãos, o que está acontecendo hoje. Eu sei. Ninguém quer ouvir sobre a cruz. A cruz desmantela todo o orgulho do homem. A cruz coloca o homem no pó. Fuzila a imundície do homem. Põe lá embaixo. E ele não gosta disso, ele não tolera. Ele está pronto a correr em qualquer lugar, entrar em qualquer buraco, desde que fale alguma coisa de Deus que lhe agrade. Mas, meus queridos, esta é a mensagem que o pecador precisa ouvir. Quando Paulo escreveu para a igreja em Corinto, ele disse o quê? Ele disse, quando estive entre vós, eu não preguei outra coisa, eu não preguei aquilo que vocês gostam de ouvir. É por isso que vocês têm que tirar os olhos de Apolo, de Pedro, de mim, de qualquer outra pessoa, para colocar apenas nesta gloriosa mensagem, a mensagem da cruz. Espanta tudo.
Outro detalhe está em sexto lugar. A resposta-chave para o acesso do pecador a essa maravilha da graça está onde? Qual é a resposta? Está no versículo 9. Se confessarmos. Nota que João coloca ele no mesmo lugar que qualquer pecador. Se confessarmos. Ele não diz, se vocês confessarem. Ele diz, se confessarmos. A resposta está aí. Salvação vem com uma sincera confissão. Confissão é o quê? É um coração sincero. Se com tua boca confessares, no teu coração creres. Pronto. Que resposta maravilhosa. Então, o versículo 9 é um versículo claro do Evangelho. Qualquer pecador. Então, João está trazendo todo mundo da igreja. Ele diz, venham aqui. Nós todos só encontraremos salvação genuína se confessarmos. Vocês encontrarão aquele que é fiel e justo para perdoar e purificar. Não tem outro perdão e purificação para crente, irmãos. O perdão e a purificação acontece uma vez só. Perdoados fostes de uma vez. E Deus esquece. Então, para uma melhor compreensão, vamos então para algumas outras verdades. Nesse versículo. Eu vou dividi-los nos seguintes pontos. Primeiro, nós vamos ver que há uma gloriosa verdade. Qual é? Se andarmos na luz como Ele está na luz. Segundo lugar, há uma gloriosa presença e temos comunhão uns com os outros. Neste caso, eu com Deus e Deus comigo. Ele vai falar de relacionamentos a partir do capítulo 2. Ele aqui está tratando de eu andar com Deus. E em terceiro lugar, uma gloriosa salvação. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Pecadores, querem andar com Deus? Venham e olhem a cruz. Olhem o sangue remidor. Vamos então para a primeira verdade, a gloriosa verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz. Eu creio, irmãos, que é a mais importante notícia que já foi divulgada. Deus se revelou. Maravilha. Deus se manifestou aos homens. O Brasil está caminhando paulatinamente para o famoso e mais nojento culto, chamado culto ecumênico. Se estendeu para todo lado. A comunhão da impiedade. Batistas, presbiterianos, pentecostais, todos se unindo com as trevas. Todo mundo dizendo amém, amém. Deus está conosco, Jesus é de todos. Que terrível, queridos irmãos. Deus manifestou ao mundo, não foi para isso. Não foi para um ajuntamento de religiões. Não foi para todos os homens de Ribeirão Preto sentirem que estão em paz com Deus, está tudo bem na alma. Deus revelou. Ele é a verdade. Não pode ter mentira nele. O pregador tem que pregar a verdade, brilhar a luz. E nossos dias têm que brilhar. Sendo perseguido ou não, ficando sozinho ou não, tem que pregar. Deus é luz. É um altíssimo privilégio. Eu vejo a Bíblia na mão de todos. Irmãos, é bom isso, porque muitos se convertem. Glória ao Senhor pela sua palavra. Ela é um leão tremendo, né? E faz sozinho o trabalho dele. Nós ficamos no hotel sexta-feira, lá em Brasília. Meu cunhado providenciou para nós, e lá já tinha um Novo Testamento dado pelos Gideões. Estava ali.
Pronto. Deus se manifestou. Revelou. Quer conhecer Deus? Olha as Escrituras. Ouça a mensagem dos profetas. Ouça a mensagem de pastores fiéis. Ouça. Outro detalhe. É uma doce mensagem de misericórdia. Querida igreja, façamos distinção entre misericórdia e graça. Totalmente diferente. Deus, quando comunica com os homens, Ele entra em cena a sua misericórdia. Quem sou eu? Nada. Miserável pecador. Quem sou eu? Um réu por escolha, só pronto a pecar, como diz a mensagem de um hino. Quem sou eu? Um verme que rasteja por este mundo, que só ofendeu a Deus. Sou eu. É você. Nós não somos diferentes. Não. Quando nós olhamos lá fora, nós olhamos os ricos, os pobres, os mendigos, olhamos e dizemos, eu sou melhor. Lá dentro nós sentimos que somos melhores, mas não. Deus não considera assim. Ele veio por misericórdia. Brilhou esse sol da misericórdia sobre nossas cabeças. Não é maravilhoso? Deus é luz. Foi esta mensagem do Natal. Paz na terra. O Deus de boa vontade. Outro detalhe, queridos irmãos. Pode o pecador sair das trevas, uma vez que ele foi envolvido com o pecado, ou pelo pecado? Pode. Deus que faz essa obra. Lembra da mensagem lá em Colossenses? Ele vos transferiu, Ele vos libertou, tirou do império das trevas e transportou. Quando você viaja de um lugar para outro, você é transportado, ou no avião, ou de carro, ou de ônibus, de um lugar para outro. É assim que Deus faz pelo Evangelho. Ele transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. Brilha a luz ali. E tal verdade, irmãos, é para todos os pecadores. Todos. Tem pecador? Então a verdade é para ele. Se Ribeirão Preto inteiro for acordado por Deus acerca dos seus pecados, Deus salvará toda Ribeirão Preto. Outro detalhe é a excelência da sabedoria. Sair das trevas para andar com Deus. Não tem sabedoria maior do que essa. Eu não sou sábio porque eu sei alguma coisa mais, porque eu estudei teologia. Não, sabedoria é andar com Deus. Tem muitos santos de Deus que nunca estudaram, nunca fizeram curso nenhum acerca de Deus. E andaram com Deus nesta vida. Eu sei que a teologia é maravilhosa, é importante, eu estudo cada dia, luto para isto. Mas nada disso significa que a pessoa está andando com Deus. Eu conheci santos de Deus, pessoas mais simples, mas a verdade de andar com Deus enchia nossas almas de valor, de bênçãos, quando elas transmitiam, abriam a boca para falar. Oh, queridos irmãos, caminhar na absoluta certeza, absoluta. Eu tenho perguntado para muitos que falam que são evangélicos hoje, que base você tem para dizer que você é salvo? Que estrutura tem? Onde está firmada a sua segurança? Eles não têm como falar, não há nada que mostre para eles. Ele diz, simplesmente eu tenho. Mas com que documento você vai andar neste mundo? O que você tem em mãos, no coração, para falar contra o diabo?
Oh, meus irmãos, caminhar rumo à glória eterna não é sabedoria. Andar com Deus significa que eu estou caminhando para o paraíso. Eu não estou descendo, eu estou subindo. Isso significa que é loucura recusar isto. Loucura. É suicídio optar por permanecer nas trevas. Vamos então para a gloriosa presença. Temos comunhão uns com os outros. Primeiro, a comunhão com Deus. Ser participante da sua família. Na Bíblia, Deus conversa só com a família dele. Só com a família dele. Se alguém chegar em sua casa, tocar a campainha ou bater na porta 3 horas da manhã, e você abre a porta e diz, opa, quer? Ah, eu gostaria de entrar e tomar um café, mas eu não lhe conheço. Mas se chegar 3 horas da manhã, o seu filho, né? Puxa vida, está escancarada a porta de acesso. Pode entrar. Naquele grande dia, um grande juiz, que me salvou, que foi meu redentor, e que vai ser juiz naquele dia, vai dizer para milhares, nunca te conheci. Nunca. É assim a linguagem de Deus. Quando Deus convida os filhos dele, ele diz, todos venham. Se alguém perguntar a Deus, quem são seus filhos? Quantos são seus filhos? Ele vai dizer, muitos, muitos. Notem, queridos irmãos, ter Deus como Pai é ser guiado em seu caminho. Então, eu tenho Deus como meu Pai, não estou sendo disciplinado, não há sinal de santidade na vida, não tenho amor pela palavra, não tenho desejo por oração, não tenho interesse nas coisas dele. Então, por favor, diga que Deus não é seu Pai. Você não anda na luz. Vida cristã é combate, é dia após dia, é luta, é guerra, não é brincadeira. Foi por isso que muitos saíram daqui. É combate e guerra. Nós fomos chamados para confronto. E dia após dia nós estamos, irmãos, numa arena bendita. Em combate contra as trevas, contra a carne, contra o mundo. Isso é andar com Deus. Não é brincadeira. Então dizer que eu sou crente, eu vou viver como eu quero. Dia do Senhor está em casa. Ou então passeando, indo com os filhos para brincar. Não andar com Deus. Olha o mundo como está, irmãos. Nós estamos vendo a triste situação. Supermercado aberto no dia do Senhor. Crentes indo para clubes. O anseio hoje é por comida. Não é pela verdade. Nós estamos numa situação gravíssima. Por quê? Não conhece o Deus da Bíblia. É um outro Deus que adentrou-se na sociedade. Nós estamos assim. E ninguém pode chamar atenção. Pastor nenhum pode pastorear como a Bíblia manda pastorear hoje, porque ninguém tolera isso. Eu não quero que meta na minha vida. Mas é andar com Deus. E é um privilégio? É ser chamado filho da luz. Os filhos da luz e ter os filhos das trevas. A Bíblia ensina isso, queridos. Eu sou um filho da luz porque eu ando na luz. Eu tenho a verdade. Hoje o que falta? Homens que definem as coisas. Eu sou um crente em Cristo e pronto. Falta isso. Mulheres também, bem definidos. Eu ando com Deus. Mulheres que assumem seu compromisso com o seu Senhor, de serem mulheres crentes na sua casa, na vida. Homens também. Homens que se tornam pilares dentro da igreja. Homens de oração. Homens de combate. Falta isto. Em segundo lugar,
um relacionamento maravilhoso. Porque diz o quê? Uns com os outros. Eu conversando com Deus, Deus comigo. O salmista pegou essa ideia no Salmo 32. Deus disse para ele, deixa que eu te guie, não seja como o cavalo ou a mula, que é preciso de cabresto. Eu vou te guiar, conduzindo pela verdade. É assim o crente, relacionamento maravilhoso, conversando com ele em oração. São poucos os crentes que gostam de orar, muitos fogem, irmãos. Muitos gostam de rezar aquela oração benzida. Precisamos da liderança dele. Eu sou ovelha, ele é o pastor. Como é que eu posso andar no mundo cruel? Por todo lado eu vejo leões ferozes, homens e mulheres malignos que podem ser usados até dentro da nossa casa para derrubar nossa fé, acabar conosco. Por todo o caminho tem ciladas, jovens, homens, mulheres, tem ciladas mortais que podem me derrubar. Eu não posso brincar com isso. Ou eu tenho liderança, ou eu ando com Deus, ou eu estou perdido. Não tem meio termo. Não é uma coisa feita apenas para pastores e outros homens. É para todos os crentes. Andar com Deus, em plena comunhão com Ele. Eu não posso afastar-me nem um pouco. O salmista sentiu isso no Salmo de 73. Ele diz, quando eu olhei para o homem ímpio, olhei nele vendo todo o privilégio, toda a prosperidade, eu quase caí, eu quase escorreguei. Até que eu voltei para o Senhor. Entrei no santuário, que é a linguagem dele ali. Outro detalhe é ser participante da sua glória. Eu pertenço a quem? Ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Este mundo é pobre demais, irmãos. É uma miséria, é um lixo, quando comparamos com a glória que há de vir. Então não vale a pena andar com Ele? Renunciar ao mundo maligno? Sofrer as decepções aqui? Vale. Nós estamos caminhando para a perfeição. Para sermos os príncipes do universo. Adorá-lo. Ó, como o Senhor trabalha conosco para livrarmos das idolatrias, das profanações deste mundo. Todo momento a impiedade nos cerca, mexe com nossa carne, com nossos olhos. E nós precisamos amar o Senhor. A adoração não é pular, não é dançar, não é gritar, não é palhaçadas feitas dentro da igreja. A adoração é andar em temor, em qualquer instante. Quando vejo um crente pegando o seu prato de comida e, antes de tudo, rendendo glória ao Senhor de todo o coração. Todo momento, adoração a Deus. Foi no momento mais terrível na vida de Jó, quando ele viu que não tinha mais nada, que ele prestou a verdadeira adoração. Caiu no chão e adorou o Senhor. Esse é o culto, esse é o louvor verdadeiro. Vamos para a nossa terceira e última lição aqui. A gloriosa salvação. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não está tratando de efeito, mas a causa de tudo. É a provisão para o pecador. Não há possibilidade de ninguém ter a comunhão com Deus sem purificação. Então, quando somos chamados a conhecer Deus da Bíblia, é a primeira coisa que acontece. Toda a minha luta aqui, queridos irmãos, é para acordar os irmãos. Ninguém entrará no céu sem salvação. Ninguém. Conheça o Deus da Bíblia, vai apavorar você. Vai. Ao conhecer o Deus da Bíblia, você fica apavorado.
Porque ao ver seus pecados, não tem outro jeito, senão cair, humilhar. Olha, é a provisão dele. O perfeito Cordeiro e o sangue de Jesus, seu Filho. Tem o Jesus da nova era agora. Na realidade, é a pintura clara, bela do diabo com respeito ao anticristo. É o Jesus moderno, o Jesus que todo mundo gosta, o Jesus da comunhão do mundo. Mas Deus apresenta o seu Cordeiro, está aqui, o meu filho, o meu servo, como diz Isaías, o meu ungido, o Cristo, o meu braço. Nós temos que anunciar isto. Eu farei sempre. No dia que o Senhor aprouver dar-nos o avivamento, Ele vai dar. A mensagem não pode ser mudada. Está aqui o meu filho. Você, pecador, não tem esperança. Você está em situação miserável se não tratar com seus pecados mediante o Cordeiro. Deus vai apontar sempre Jesus como Cordeiro. Não a provisão para as minhas necessidades. Não o Papai Noel da época. Fica dando presente para todo mundo. Não, Ele é o Senhor da glória. Aquele que foi à cruz, veio para remir perdidos. Oxalá encontremos milhões, milhares de perdidos. Ele é o perfeito Cordeiro. Os irmãos podem olhar que toda a simbologia do Velho Testamento está nele. Os irmãos podem olhar lá. Você vê as pernas, a cabeça, a fressura do Cordeiro lá em Êxodo. Tudo vamos dizer, montado, fotografado, para que quando cheguemos no Novo Testamento, olhemos para ele. Está ali o Cordeiro do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outro detalhe. Verdade humilhante para o pecador. Precisa tratar com seus pecados. Não tem jeito. Se não for tratado, vai continuar o problema. O pecador não é chamado para ter um pastor humano. Daqui, eu ou pastor Cleito, foi chamado para conhecer o Senhor. Nós lidamos com almas, nós lidamos com os convertidos, para ensiná-los pela nossa vida, nossa admoestação, ensino, correção, o que é andar com Deus. É assim a vida, queridos irmãos. Precisa tratar com sua culpa? Sim. Você conheceu Cristo? Eu sou daquela igreja, você conheceu a salvação? Eu não estou perguntando se você foi batizado. Eu estou perguntando se Cristo lhe salvou dos seus pecados. Ou você está confiando em você mesmo? Ou você acha lá dentro alguma coisa bondosa que você faz para Deus? Ou seu trabalho feito dentro de uma igreja? Você é salvo ou não? Foi liberto, livrado de uma vez por todas da condenação eterna? Precisa tratar com sua culpa, a culpa do pecado. Não tem outro jeito. Precisa tratar com seus delitos. Eu não estou dizendo aqui que tem que falar tudo o que você fez, é impossível. Mas quando o coração é aberto, é rasgado, para que a verdade penetre, a luz penetre lá dentro, tudo é visto. O homem arrependido, ele como que entra numa máquina do tempo. Ele vai lá atrás, ele olha meu caminho, olha como foi meu caminho tortuoso, olha como eu ofendi pessoas, e eu não sabia que estava ofendendo a Deus. Então o homem arrependido, ele volta atrás, e ele coloca todo o caminho reto, perante o Senhor. Precisa tratar com suas transgressões, com suas ofensas,
O pecado é o tropeço, é o veneno da alma, queridos. E se não for tratado, a vida não encaminha na verdade. Não há como lidar com a pessoa que não foi salva. Não tem jeito. Tratar como ovelha, não. Precisa ser salvo. E perfeito tratamento nos purifica. É feita a purificação. Como é que Deus faz? Deus não faz mera limpeza. Ele perdoa e Ele purifica. Perdoa e purifica. Normalmente, quando eu vejo Dona Nádia numa situação muito apertada em casa, ela pode deixar os pratos, as louças, que eu vou lavar. Ela gosta de lavar com água quente, porque faz uma limpeza melhor. É uma purificação. Quando Deus lida com o pecado, Ele tem que purificar. O sangue é incrível, é eficiente, porque faz o trabalho perfeito, purifica. Não tem um pecador sequer. Se você vê alguém na sua rua, que é uma pessoa maravilhosa, conhecida de todo mundo, é até um religioso, mas não é salvo, ele precisa de purificação. Senão ele não pode dar nada para Deus. O homem no pecado, ele é impuro. Pode ser um drogado, pode ser um ladrão, pode ser o melhor religioso. Ele não está em condições para oferecer nada, absolutamente nada a Deus. Como Deus faz isso? Vamos lá. De 5 formas. Primeiro, Deus trata com a totalidade do pecado. Salvação acontece no ato. Ele lida com todo o pecado. Ele vai, meus irmãos, pelo passado, pelo presente e pelo futuro, e trata com cada um. Não fica nem uma roupa suja, por assim dizer, na vida. Não fica. É a totalidade do pecado. De tal maneira que diz, já perdoei. Está perdoado. Esses dias atrás eu vi um jovem pregando. E ele foi muito bem na pregação dele no casamento. Mas ele, na oração dele, disse, Senhor, perdoa os nossos pecados. Depois fala para ele, Deus não perdoou? Não perdoou? Não tratou? Tratou. Então, o que Deus requer agora é que nós andemos em confissão direto. Senhor, aqui está a minha vida. Eu vou cair a qualquer momento. Se o Senhor não me segurar, isso é confissão. É um andar em dependência de Deus. E não viver pedindo perdão. Porque vocês podem notar, querida igreja, normalmente aquele que vive pedindo perdão, é porque quer renovar o contrato com o mal no dia seguinte. Outro detalhe. Ele tratou com a malignidade do pecado. Com a maldade do pecado. O pecado é perverso. Perde o ambiente, perde a família, machuca os mais fracos. O pecado faz isso dentro de uma igreja, dentro de um lar, em qualquer ambiente, irmãos. Note o que o mundo faz. Como o mundo é miserável, covarde por causa do pecado. Veja como os homens tratam as mulheres. Veja como os rapazes tratam as moças hoje. Covardia que eles denominam de amor. A maldade do pecado. O mundo é assim. E quando Deus trata, Ele trata com toda a malignidade do pecado. Ele fere. Ele vai com a facada no leão para matar. E o crente vê isso. O que eu fiz? Como eu ofendi? Há um antigo hino que diz, eu nas trevas vagueava, sem a luz da retidão. A minha alma estava morta e eu sem fé no coração. Outro detalhe, ele trata com o poder influenciador do pecado. O pecado tem uma influência incrível em todo o ambiente. O pecado é passado assim,
modelos, suas paixões, é passado de pai para filho, em várias circunstâncias, irmãos. Vocês podem notar como aquele homem que bebia normalmente vai ter uma influência dentro dos seus filhos e netos. Como passa de uma geração para outra. Deus retira tudo isso. Que beleza. Também há um poder mortal no pecado. O pecado só causa morte. O pecado não traz um bálsamo dentro de si. Ele só traz veneno. Ele só traz terror. Olha a maldade, olha as tristezas, olha as vergonhas, olha as dores que causa o pecado, o suicídio que causa, queridos irmãos. E finalmente, o pecado, ele trata também com o poder condenatório do pecado. Em todas as suas manifestações, o pecado declara assim que eu merecia o inferno. O lago de fogo. Era isso que eu merecia. O pecado me ocasionou isso em minha vida, em sua vida. De sentir dó de si, de achar que é uma boa pessoa, que não merecia. É isso que o mundo fala. Mas quando eu abro os olhos para ver o que a lei diz a meu respeito, ao ver quem é meu Deus, eu vejo que o pecado me condenou da cabeça aos pés, que eu merecia sim ser jogado lá. E foi pela graça que isso não aconteceu. O perdão e purificação trata com tudo isto. Não é maravilhoso? Como é que eu vou deixar de honrar meu Senhor? De gritar aleluia pela sua vinda, pelo seu amor para comigo, como Ele veio me buscar. Não é maravilhoso? Vamos orar.